Fala galera do canal Papo Reto História, eu sou o Thiago Barroso, estou aqui para falar de mais um conteúdo muito importante que é o segundo reinado. Para você aí que é do segundo ano, né? Geralmente em algumas escolas essa é a matéria no segundo ano. Para você de outras localidades, de outros estados, não tem importância, essa matéria pode cair às vezes no primeiro ano ou até no terceiro ano, mas não importa. Segundo reinado, Dom Pedro II. Essa é a nossa matéria de agora. PIS-me chegando, hein? Aqui, vestibular seriado aqui de Juiz de Fora. Todo mundo atento, todo mundo preocupado. E realmente tem que preocupar mesmo, porque essa matéria é a matéria que mais caiu no PIS-me 2 aqui na UFJF. É a matéria que mais caiu. Por quê? Tem um motivo isso. Não é assim, não, vamos colocar o segundo reinado porque Dom Pedro II tem uma barba bonita. Não tem nada a ver. O negócio é o seguinte: o segundo reinado, gente, é muito importante. A gente tem que estudar, né? A história, a academia de história, os historiadores e os alunos têm que saber do segundo reinado. Porque foi o governo de maior tempo no poder na história da política brasileira. Olha só que doideira. Durou 40 anos no poder. Dom Pedro II ficou 40 anos. É muito tempo para uma pessoa só no governo, né? Tiago, mas tudo bem, mas é tranquilo, era monarquia hereditária, né? Então o cara não saía, tá de boa. Não, o pai dele, pai do Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele ficou apenas 9 anos. Então não quer dizer nada se você não tiver apoio, se você não tiver uma condição de governar legal, mesmo sendo imperador, mesmo sendo rei, não importa. Principalmente nessa época aqui do segundo reinado, que é 1840, né, vai até 1889, é muito tempo e é um tempo de grandes transformações no mundo, né? Esse vídeo é só de introdução e também estou falando da importância dessa matéria, que é muito importante você estudar essa matéria sabendo o que é isso, né? O que é isso? Então, o segundo reinado é isso, é o governo de maior tempo no poder no Brasil. E uma outra coisa faz essa matéria ser importante e faz essa matéria cair muito em provas de vestibular. Não é só PIS-me 2, não. É também no Enem, né? O Enem teve uma mudança, de acordo com a mudança também do governo, mas assim, o Enem, em toda a história do Enem, na maior parte da história do Enem, essa também foi uma das matérias mais cobradas do Enem. Não é a mais cobrada, mas é uma das. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante aqui que aconteceu no Brasil durante esse longo período do segundo reinado, que foi a questão do café. Foi o auge do café no Brasil. O café não é uma planta brasileira, foi trazida, né, na época da colonização pelos portugueses e tal, aquela coisa, mas era produzida assim em pouca escala, só para consumo interno, né? Só que aí o café no século XIX, virou a parada mais forte do Brasil. A principal economia do Brasil era plantar café e vender café para fora, ou seja, mercado externo, exportação. Mas não é só isso. O café precisava de uma mão de obra. E aqueles barões de café, eles ficaram ricos, não só vendendo café no estrangeiro, mas como também ficaram ricos explorando a mão de obra escrava. E o negócio foi tão sério do café que nesse período do café, do auge do café no Brasil, século XVIII, século XIX, foi o período que mais entrou escravizados aqui no Brasil. Ou seja, os escravizados, eles começam a ser trazidos para o Brasil pelos portugueses, ali também no início da colonização, para trabalhar, serem explorados na mão de obra da cana-de-açúcar. Começou ali. Mas olha só que doideira. 1530 e poucos, né? No final ali do século XVI. Aí você pega esse período,
século XVI, século XVII, século XVIII, nada barrou a quantidade de escravizados que chegaram no Brasil no século XIX. Isso por causa do café. Entrou mais escravos no século XIX do que em todos os outros períodos anteriores. Então a gente tem uma ideia assim, as coisas vão melhorando, as coisas vão mudando para melhor. Não é isso não. Na história, muita coisa que a gente tá, né, a gente vê esse negócio de tecnologia, antes só tinha o trem, aí agora tem o carro voador, não sei o quê. Não. É assim em muitas coisas, mas não é assim em outras. A humanidade, ela pode regredir. E consegue regredir, já regrediu em várias coisas. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, que a escravidão mais próxima de nós, no tempo, falando assim, ou seja, século XIX, foi a que mais foi praticada no Brasil e ela era cruel, como toda a escravidão é, mas principalmente essa escravidão aplicada pelos portugueses, pelos franceses, pelos ingleses e também pelos espanhóis. Foi uma escravidão brutal, porque ela teve que ser justificada, porque já vivíamos tempos de capitalismo, de direitos, né? Porque foram os capitalistas que trouxeram, os liberais, trouxeram essa ideia de direitos, de cidadania, né? De liberdade, mas ao mesmo tempo os caras estavam montados e dependentes da mão de obra escrava. Como num mundo diferente desse, justificar a escravidão? Pseudociência. É o lance do racismo, né? Que a gente está ralando tanto para tirar essa loucura aí do mundo. É papo para outra aula. A gente vai falar também sobre a questão de racismo e tal. Né? Mas agora vamos focar no segundo reinado e vamos focar nessas coisas. Mas eu estou mencionando para vocês como é importante essa matéria, porque é nela que se compra mais escravos no Brasil, ou seja, é no segundo reinado que mais se compra escravos no Brasil, e é no segundo reinado que acontece o quê? A abolição da escravidão no Brasil. O último a abolir a escravidão. O último desse tipo de escravidão, a escravidão que veio com plus do preconceito, do racismo, o Brasil foi o último, porque o Brasil estava muito dependente dessa mão de obra. E não só muito dependente, como o governo português, ele tinha uma relação muito próxima com os traficantes de escravos, e o governo português, é claro, através principalmente de imposto, recebia grana com essa prática, com esse comércio, né? Terrível isso, mas era verdade. Então, no segundo reinado, que é o período aí do século XIX, segunda metade praticamente do século XIX, nós temos a abolição da escravidão no Brasil. Então, tem muita questão sobre isso. Tá? Então, a gente precisa de estudar, você que vai fazer a IPISM 2, ou você que vai fazer qualquer outro tipo de prova, o segundo reinado é muito importante, principalmente por causa de duas questões. Período mais longo de um governo no Brasil, 49 anos, e a abolição da escravidão. Tá? Então, vem comigo, vamos tentar, como é o canal aqui, é papo reto, é vídeo não muito grande, eu tento fazer o máximo aqui, porque sempre eu vou lembrar, eu tento falar tudo que vocês têm que saber, não vou conseguir falar tudo, mas eu tento falar tudo de forma mais direta, que dê para entender, e com um vídeo de um tamanho, né, legalzinho aí para ninguém, para não encher o saco também. E vamos direto ao ponto, beleza? Então essa foi a introdução. Vocês vão ver isso, é o Dom Pedro II no poder, é o filho do Dom Pedro I. O Brasil vinha de um monte de confusão política, né? O Dom Pedro I saiu aqui do Brasil correndo, numa confusão, na brigaiada, sabe, um momento de muita instabilidade, 9 anos de instabilidade. Depois do primeiro reinado, teve o período regencial, mais instabilidade ainda, era revolta de um lado, revolta do outro. O Brasil, o Sul estava separando, o Nordeste também, e na Bahia os escravizados fizeram revolta bem organizada, revolta dos escravizados muçulmanos. Enfim, o Brasil estava barra pesada. E aí entramos aí no segundo reinado, cara, e agora? Como é que vai ser? O Brasil precisava de consolidar a independência, precisava de acalmar aqueles ânimos,
né? E realmente o Dom Pedro II ele teve que fazer isso e, né, 40 e tantos anos no poder, dá uma mostrada aí que realmente ele teve capacidade para isso. Beleza, gente? Então, essa foi a introdução. Próximo vídeo, então, vamos partir para cima já. Zup! Papo reto, história, papo reto. Vamos que vamos, caminhão do lixo tá aqui fora. Não jogue sua inteligência no lixo. Estude, principalmente história. História serve para tudo. Serve para você ser uma pessoa mais ligada, uma pessoa mais esperta, uma pessoa menos idiota, né? O idiota, né, que vem lá do grego, que quer dizer pessoa que não participa, pessoa que não, né? Enfim, vamos ficar ligados e vamos que vamos!